Olha, é uma pena eu não poder estar aí pessoalmente, mas é um prazer poder falar, mesmo que à distância, sobre um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito de falar sobre política de um modo geral, acho importante a gente falar de política e especialmente de mulheres na política, né? A política precisa de mais mulheres para começar, porque a situação que a gente tem hoje em dia é completamente distorcida. A democracia representativa precisa perseguir o máximo possível de correspondência com a realidade, né, com a composição da sociedade de um modo geral. E no caso das mulheres, a gente tem uma distorção muito gritante. Mulheres são metade ou um pouco mais da população brasileira. E a nossa representação no parlamento fica em torno de 10% nas várias casas parlamentares e muitas vezes nem isso. Quer dizer, é uma distorção ridícula, inaceitável, né? A população precisa estar mais bem refletida, mais bem representada, né? nos seus parlamentos. Então, a política continua muito masculina, ela já foi exclusivamente masculina. Essa foi a entrada das mulheres foi um direito conquistado com muita luta. Mas ela continua muito masculina, o que é um sinal que a política, o meio político, mudou menos do que a sociedade, mudou menos do que o mundo de um modo geral. Então, as mulheres precisam entrar na política para equilibrar essa representação e por outras razões, mas não porque mulheres são melhores do que os homens. Eu não acho que é esse o motivo, né? Uma pessoa não é melhor do que a outra simplesmente por causa do seu sexo, do seu gênero. O que a gente não pode é considerar uma pessoa inferior por ser mulher, mas também não acho que nós devamos nos apresentar como superiores, né? Não é esse o discurso. Agora, as mulheres têm, por força das circunstâncias, algumas características, algumas qualidades que são desejáveis na política, sim. Porque até hoje, apesar de muitos espaços, muitos direitos já reconhecidos e conquistados, as mulheres continuam lutando por espaço, por direitos, por reconhecimento, ou em movimentos organizados, ou individualmente, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Então, eu tenho a opinião de que as mulheres, no conjunto da sociedade, carregam mais forte o inconformismo, questionam mais o estabelecido, porque são mais sufocadas, são mais prejudicadas pelo estabelecido. E esse questionamento é importante na política. A política precisa desse inconformismo. Eu, muitas vezes, aqui na Câmara Municipal, eu fui vereadora em São Paulo, eu discuti com os colegas contra determinados acordos, determinados arranjos, determinados modos de conduzir os trabalhos. Eu disse, mas quem disse que tem que ser assim? Isso é um absurdo. E muitas vezes a resposta foi, é assim porque sempre foi assim. É assim porque é assim em todos os lugares do mundo. Então, pela nossa situação, pela nossa condição histórica na sociedade, né, nós, mulheres, temos mais vivo assim, esse questionamento. Por quê? Quem diz que tem que ser assim? Quem diz que não pode ser de outro jeito? Porque a gente faz essa pergunta o tempo todo. Os homens estão na política há mais tempo, né? Há muito tempo. Muitas vezes os mesmos homens, né? Ao longo de muitos mandatos. Então, ou eles criaram esse modo de fazer as coisas, ou eles se acomodaram a esse modo, ou eles temem perder um status conquistado, ou até mesmo construíram relações pessoais entre eles, depois de muito tempo de convivência, que os inibem, né, de enfrentar determinadas situações. A gente assiste a isso o tempo todo. Então, a política precisa de renovação, essa renovação precisa incluir mulheres, e até porque ela precisa ser renovada por pessoas que não vêm com essa forma, com esse formato. E as mulheres estão fora, então não foram formatadas dessa maneira como tantos homens foram durante muito tempo. Agora, para concluir, as mulheres precisam querer entrar na política. Então precisam superar essa visão da política como um meio masculino. Ele está masculino e fica masculino simplesmente por nós não entrarmos, né? E se nós, mulheres, não entrarmos. Então, a mulher precisa superar essa visão do político como um ser masculino, da política como um meio masculino, e precisa se dispor à luta.
com luta nós estamos acostumadas, né? Com todas as dificuldades da jornada dupla que se torna tripla. A mulher continua sendo a maior responsável pelos filhos, pelos pais, inclusive, né? Pelas crianças e pelos idosos. Então, tem a jornada doméstica, tem o trabalho profissional e tem ainda a militância política, à noite, num fim de semana, num feriado. Mas muitas mesmo já fazem isso. E ainda assim não se vem disputando um mandato parlamentar, por exemplo. Aí não há nada que a gente possa fazer. Não adianta criar leis, não adianta abrir espaços se não tivermos mulheres dispostas a disputar e ocupar esses espaços. Então, vamos à luta, né? Tudo que eu posso fazer a essa altura é incentivar, né? Vamos lutar, e sem o discurso nem de mártires da sociedade e nem de seres superiores. Um discurso de igual para igual, apesar, é lógico, de sermos diferentes.